carta aos Hebreus, capítulo 10, vou ler agora a partir do verso 19 até o 23, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Só até aí. Deus, eis aí a tua palavra, Senhor. Eu te clamo, Senhor, Deus, que eu diminua, que tu cresça, Senhor, que o teu povo, Senhor, Jesus, que com bons ouvidos, Senhor, ouça esta mensagem, sejam alimentados, fortalecidos, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu coloquei até uma frasezinha, está aí no boletim com vocês, do nosso tutorial, que é de Jonathan Edwards, que ele diz assim: quando participamos da ceia, não é apenas uma lembrança, mas o meio pelo qual Cristo fortalece a fé e a esperança do seu povo. Amém? Como nós sabemos, já falamos aqui em outras ocasiões, a ceia do Senhor é um dos meios de graça de Deus. Eu queria mencionar um pouquinho, já que a gente entrou, propriamente na carta aos Hebreus. A carta dos Hebreus, ela não é conhecido o seu escritor. Alguns falam, mas uma carta de Paulo não. A carta aos Hebreus a gente não tem certeza, teologicamente, antropológica, historicamente, não há uma evidência de quem é o escritor dessa carta. Mas entendemos que, dada todas as referências que ele faz, é uma carta voltada principalmente aos cristãos judeus, que estão na dispersão ou que por algum motivo, eles estão sofrendo um esfriamento, dado a perseguição, dado a dificuldade de permanecer no Evangelho, e especialmente, eu costumo falar isso aqui, a gente às vezes não tem noção de como foi difícil para os judeus se converterem ao cristianismo. Eles viviam de toda uma regra de sociedade, de conduta, todo mundo arrumadinho dentro daquela religiosidade toda, e quando vem Jesus, ele quebra todo aquele status, toda aquela manutenção social, aquilo fica de cabeça para baixo, e muitos começam a ter dificuldade com o tempo, de se manterem firmes na fé e na prática da vida cristã. A carta aos Hebreus, ela vai trazer uma exortação no sentido de motivar realmente os irmãos a não esfriarem, a não abrirem mão, a não desistirem, porque é muito complicado para eles serem afrontados socialmente, serem afrontados pela família, serem perseguidos, de toda sorte, e ainda tinha, não diferente de hoje, ainda tinha muito da religiosidade que tentava em tudo convencê-los de que ainda era necessário sacrifícios, ainda era necessário cumprir certos rituais, era necessário isso ou aquilo, para que de fato os pecados pudessem ser perdoados, porque muitos, isso não mudou, como eu digo, muitos ainda hoje, quando de fato se convertem, entregam sua vida ao Senhor Jesus, mas tem uma vida pregressa que foi tão tumultuada, uma vida pregressa que foi tão cheia de pecados, que eles às vezes não creem que simplesmente se arrependerem, confessar a Cristo
compensação que possa dar jeito na minha nem na vida de ninguém, né? Para que de fato fôssemos perdoados pelas nossas ações. Não é possível. A ofensa foi feita, o pecado é uma ofensa feita a Deus. Então só um que pode perdoar é o próprio Deus. E assim Ele faz na pessoa de Cristo nosso Senhor. E é interessante que esta carta, entre muitas coisas, principalmente no trecho que nós lemos, nós vamos ver como ele mostra, né, que Cristo, como Messias, ele cumpriu a lei dos profetas, que é um termo que os judeus costumam usar, né? A lei dos profetas, a tradição, a regra, ele cumpriu tudo em si mesmo. Não somente isso, o Senhor Jesus, sendo Ele o próprio Deus manifesto na pessoa de um homem, Ele tem toda a autoridade, todo o poder para declarar aquilo que nós tanto precisávamos, o perdão dos nossos pecados. E mais do que isso, Jesus, Ele ao cumprir, e o texto lá em Mateus vai dizer que no momento da sua morte o véu se rasgou de alto a baixo, no sentido de que o acesso agora ao Pai foi liberado. Nós, os que estamos em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, podemos acessar a glória de Deus. Nossas orações são ouvidas. Ele está atento ao nosso chamado, ao nosso pedido de socorro. Não somente isso, repare que no texto que nós estamos lendo, ele vai fazer uma referência que talvez alguns não reconheçam. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos é uma analogia direta, não somente ao templo, mas principalmente ao tabernáculo, que era o primeiro templo edificado ao Senhor, ainda quando habitava em tendas no meio do deserto, né? E o tabernáculo, ele abrigava no Santo dos Santos justamente a arca da aliança do Senhor, onde uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava e aspergia o sangue da oferta, ele aspergia aquele sangue para perdão de pecados do seu povo. Mas somente ele, uma vez por ano, podia adentrar ao Santo dos Santos. Mas uma vez que Cristo pagou o preço definitivamente, acabou, não faz sentido mais, depois da morte do Filho de Deus, não faz sentido qualquer outra oferta, qualquer outro novilho, qualquer outra coisa que fosse sacrificado hoje não teria sentido em se comparar ao sangue do próprio Cristo que foi dado. Então nós hoje, por Ele, temos acesso ao Santo dos Santos, algo que outrora, se alguém entrasse ali indignamente, seria exterminado, caía morto, não conseguia se manter na presença de Deus. Por isso, o texto aqui, o escritor em Hebreus, ele vai dizer que nós hoje podemos, com intrepidez, com ousadia, nos achegarmos à presença do Santo dos Santos, nos achegarmos àquele que pode perdoar pecados, nos achegarmos ao próprio Deus e à sua maravilhosa glória. É algo que eu e você crescemos, ouvindo isso, parece tão simples, tão banal em alguns momentos, todo mundo pode falar com Deus. Não é assim. Não é assim. Só quem tem acesso direto ao Pai é aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E aí você vai falar, mas nem os ímpios, as pessoas que ainda não conhecem, as pessoas que ainda não entregaram sua vida, suas orações não são ouvidas. Deus é misericordioso e está atento à face da terra. Mas Ele tem compromisso, Ele tem aliança, e é disso que a ceia do Senhor nos traz à memória, somente com aqueles que receberam
o seu Filho, aqueles que nas mãos do Filho amado, aquele em quem o Pai se compraz, somente esses hoje desfrutam do perdão do próprio Deus. Eu quero que você entenda isso. Muita gente confunde o acesso no sentido de um Deus misericordioso, um Deus que está pronto a socorrer, com o perdão dos pecados. Isso são coisas totalmente separadas e totalmente distintas. Nós vemos que ele traz um novo e vivo caminho. Ele próprio, em João 14, vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Senhor se apresenta como o caminho, ele não como um caminho, um atalho, uma forma, não, mas a forma, o caminho, o único caminho. Ele declara: ninguém vem ao Pai senão por ele. E nós temos de entender isso, porque quando estamos falando dentro do espectro, principalmente da salvação, não há outro que tenha parte desse, irmãos. Não se trata simplesmente de um rito religioso, mas Cristo de fato foi moído e morreu na cruz para que eu, você e todo aquele que nele crê tenhamos livre acesso ao maravilhoso perdão de Deus. Quanto a isso, eu coloquei como um dos tópicos dessa mensagem, até no seu boletimzinho aí, o caminho aberto pelo sangue. É o sangue de Jesus que é esse novo e vivo caminho. Eu amo esse vivo caminho, eu gosto muito, porque não é só um caminho, mas é um caminho vivo, é um caminho de vida. Ele é a própria vida, é um caminho que nos traz não somente dificuldades, que a gente às vezes fala assim, né? Porque o caminho é estreito, é um caminho difícil, é um caminho que se percorre levando sobre os ombros uma cruz, é um caminho que é necessário negarmos a nós mesmos para percorrermos, mas ao mesmo tempo é um caminho de vida. É um caminho onde, ao fazermos isso, ao abrirmos mão de nós mesmos, ao nos entregarmos ao senhorio do Senhor Jesus, nós somos cheios, nós transbordamos, nós somos guiados cada vez a passos firmes, cheios de vida. É a vida que emana do próprio Deus. E Ele fez isso para que eu e você pudéssemos ter um acesso que no passado não era dessa forma. Quando você pega a história de Israel, você vai ver que a dificuldade, volto a dizer, era uma vez por ano. Era uma vez por ano. Era uma necessidade ritualística enorme. Era um medo constante de estar em pecado, justamente no momento que talvez fosse levado. Era algo que meio que os assombrava. E nós vemos, e aí eu aponto novamente falando, porque é disso que ele está dizendo, aqui quando nós temos a intrepidez, né, de nos achegarmos, e aqui ele já está falando, né, justamente desse aspecto da ceia do Senhor, quando hoje eu e você podemos não simplesmente participar de um rito vazio, mas nós participamos de um memorial daquilo que Cristo fez por nós. Não é algo assim meramente simbólico, bonitinho, né? Mas ele traz um sentido visual, onde eu e você trazemos de fato a memória aquilo que ele fez por nós, não aquilo que eu ou você ou qualquer outro possa ou tenha feito, mas é o próprio Cristo que lutou a nossa batalha e conquistou a nossa vitória. Participar da ceia é reconhecermos que não é pelos nossos méritos, mas é pelo sangue de Cristo derramado na cruz. É uma oportunidade que eu e você temos de trazer à memória o convívio que nós temos com o próprio Deus. É algo interessante porque nos primórdios, né, talvez a única
dependendo, eu não posso responder com certeza, mas talvez alguma denominação ainda mantenha a tradição de a cada vez que se encontram, né? O texto dizia: todas as vezes que vos encontrares, fazer isso em memória de mim. O ponto é, historicamente, essa ceia em todas as reuniões foi sendo trazida para um dia ou momentos específicos, justamente porque ao fazermos sempre, estava caindo na perda do valor, da importância. Não se trazia o entendimento do que de fato era a ceia do Senhor. Quando nós lemos ali em 1 Coríntios 11, nós vemos Paulo brigando ali com aquele povo, que eles estavam ceando, mas de forma completamente errada, onde quem tinha comia, quem não tinha que se vir para lá, né? Eram grupos isolados, as pessoas não compartilhavam do pão e do vinho, elas iam lá para encher o bucho, iam lá realmente só para comer e se saciar, ao ponto que Paulo vai dizer: vocês não têm comida em casa, vocês não têm bebida em casa, tem que vir aqui para fazer isso. O objetivo da ceia é nós lembrarmos que de fato o que Jesus fez não é só comermos um pãozinho, não é só bebermos um cálice de suco, é trazermos à memória que, ainda que tenhamos recebido de forma graciosa, não por nossos méritos, não pelo nosso esforço, recebemos de modo gracioso, mas não foi de graça. Alguém pagou o preço e foi necessário, foi um preço de humilhação, foi um preço de dor, um preço impagável por mim e por você. Nós não conseguiríamos fazer isso, nós não seríamos capazes. E ali, algo que a gente pode tirar justamente essa intrepidez, o modo como nós hoje podemos nos achegar, tendo um grande sacerdote na casa de Deus, como o nosso próprio sacerdote. Nós entendemos que, ao nos assentarmos à mesa, devemos examinar o coração e nos aproximar com fé sincera, lembrando que Cristo é quem nos introduz na presença do Pai. É o próprio Cristo que nos apresenta, é quem assume o preço. Nós não somos dignos. Eu gosto sempre de lembrar, embora hoje não seja fácil, mas eu acho que, por termos visto muitos filmes, a gente consegue. É como chegar para uma audiência diante do rei mais poderoso da face da terra, um rei cheio de glória, um rei imponente, um rei riquíssimo, onde nós, quando olhamos para nós, nos vemos indignos, incapazes de nos colocarmos na presença desse rei, mas o filho do rei fala: Pai, recebe-os, pode vir, eu os garanto, eles são meus, eu os garanto, por eles eu dou a minha vida. E nós temos que entender o quão magnífico isso é, o quão excelso, o quão tremendo isso é, onde nós, independente do nosso passado, independente da nossa natureza pecadora, em Cristo Jesus, nós podemos ser recebidos à mesa do Pai. E louvado seja o Senhor por isso. E diante disso, o segundo tópico que eu queria deixar para você nesta manhã é que nós devemos permanecer firmes na esperança. O verso 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu gosto sempre de lembrar aqui, nós sempre falamos, a igreja cristã é uma igreja confessional. Ela é alicerçada, como o Senhor disse, a rocha é a nossa confissão em Cristo Jesus. É algo que a gente ainda tem que praticar, mas a nossa confissão de fé é a nossa entrega. Como Pedro, quando Jesus conversando com os seus apóstolos, né? E aí, quem dizem que sou? Isso lá em Mateus 16. Quem dizem que sou? Ah, Senhor, dizem que tu és o profeta, dizem que tu és Elias, dizem que tu és vários, né? Mas quem dizes que sou?
Aí Pedrão, cheio de Deus, né? Vai falar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor vai dizer: ô Pedrão, não foi nem o sangue nem a carne, né? Mas meu Pai que está nos céus que te revelou. Sobre esta rocha, sobre esta confissão, nós edificaremos a igreja. A igreja é edificada na confissão de fé. Na confissão de fé, nossos passos se firmam, agradamos ao coração de Deus e através deles somos repletos de esperança. Repare que aqui o autor, o escritor de Hebreus, ele está fazendo uma exortação. Ele está, chamando a atenção, como eu disse no começo, para mobilizar, para motivar justamente essas pessoas que estavam se desviando, estavam de repente enfraquecendo na fé e não tinha motivo, porque eram pessoas que confessavam a Cristo como Senhor. Não é por causa das circunstâncias, não é porque o mundo está difícil, porque as coisas não são fáceis, que nós teremos motivo para crer que a promessa que nos foi feita não vai se cumprir. Pelo contrário, aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir. O Senhor Jesus, Ele prometeu e Ele assim o faz. Vale lembrar, irmãos, da mesma forma que Ele disse que entregaria a vida dele, e Ele entregou na cruz, 3 dias depois, no terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos. E por 40 dias Ele andou entre os seus, justamente avivando a memória de tudo aquilo que Ele havia falado. Não somente isso, mostrando que de fato a promessa dele era verdadeira. Diante de 500 pessoas, cerca de 500 pessoas, Ele ascendeu aos céus. E Ele vai dizer, que nós, porque todas as vezes que comemos e bebemos o cálice, devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Daqui a pouco vamos estar no meio da ceia, porque ao proclamar a morte do Senhor até que Ele venha, renovamos nossa esperança no banquete eterno, o momento que eternamente estaremos junto do nosso Pai, eternamente estaremos junto do nosso Salvador, sentados à sua mesa eternamente. Irmãos, não mais como criaturas em corpos corruptíveis, não mais como pecadoresvis, inimigos de outrora, mas como filhos de Deus, sentados na destra do Pai, estando ali desfrutando daquilo que Ele mesmo conquistou para nós. A nossa firme confissão, ela assegura a nossa esperança. Por isso é tão importante conhecer de fato qual foi a história do Senhor Jesus nesse mundo. Porque às vezes nós somos contaminados pelo clássico Jesus te ama, onde parece tudo muito simples, parece um Deus sentado em um trono, que do alto Ele está amando uns e odiando outros, e falando: não, os que eu amo eu vou separar aqui, os que eu detesto eu vou condenar ali. Mas não é essa a mensagem. A mensagem é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus foi aquele que foi entregue pelo Pai para dar a própria vida, porque o preço do pecado é a morte. Ainda hoje o preço do pecado é a morte. Todo aquele que não tem na figura de Jesus como aquele que pagou por si, vai pagar a morte por conta disso. E aí a gente fala, não é a morte da carne, é a morte eterna, onde o próprio Senhor Jesus vai dizer: não temam aqueles que podem matar a carne, antes temam o Pai, que pode matar a carne e a alma. Nós devemos entender que neste mundo, todo o nosso socorro, toda a nossa esperança, toda a nossa fé, ela repousa em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que não abre mão de nós, Ele está conosco até
a consumação dos séculos. Já concluindo, eu queria deixar que a ceia do Senhor não é e não deve ser jamais entendido somente como um rito religioso, mas é um ato de fé e esperança, é um meio de graça, é algo que, através dele, através desse momento especial na ceia do Senhor, nossa fé se manifesta quando reconhecemos que temos acesso a Deus pelo seu sangue derramado. Ao derramar o sangue, ele nos garantiu acesso ao Deus Todo-Poderoso. E nessa firmeza, nessa esperança, proclamamos que aquele que prometeu é fiel e ele próprio nos conduzirá até o banquete eterno. Assim, hoje, ao participarmos da mesa do Senhor, façamos isso com reverência, com alegria e com o coração firmado na obra perfeita de Cristo, nosso Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus conclua em nossos corações e mentes aquilo que Deus tem falado para nós. Amém? Vamos orar e logo vamos dar início à ceia do Senhor. Amém? Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aqui a Tua palavra, onde nós aqui reunidos, meu Pai, te pedimos, Senhor, ó Deus, que a ceia do Senhor não seja um mero rito, Senhor, um mero ato litúrgico, meu Pai, mas que de fato, Senhor, fale alto ao nosso coração, à nossa mente, meu Pai, que ao pegarmos o pão, Senhor, lembremos, meu Pai, que o Teu corpo foi moído, meu Deus, foi castigado pelas nossas transgressões, meu Pai. Ao pegarmos o cálice, Senhor, entendamos, Deus, que o Senhor derramou o seu sangue, meu Pai, para que eu e você hoje pudéssemos ser aliançados, Senhor, e desfrutarmos, Senhor, daquilo que não conquistamos, mas daquilo que o Senhor conquistou por nós, a nossa salvação, meu Pai. Assim oro, grato, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém?